Endrick é expulso e isso pode comprometer a participação dele na Copa do Mundo. No vídeo de hoje eu vou te explicar exatamente por que pode comprometer a participação dele na Copa do Mundo. O Endrick, ele tem essas manias de, às vezes, no meio do jogo, resolve agredir um adversário, dar um carrinho grave, tentar acertar alguém. Ele já fez isso até jogando pela seleção e isso é muito preocupante. Eu achava que ele tinha melhorado essa questão. Pra quem não lembra, na época que ele jogava aqui no Brasil, vez ou outra isso acontecia com ele. Ele dá um carrinho grave em algum jogador, ele dá um chute, um pontapé, um totó, enfim. Ele tem essa mania que não faz pra mim o menor sentido. E mais uma vez ele foi expulso por conta dessa mania estranha e aleatória que ele tem. Em menos de 5 minutos eu vou te deixar atualizado sobre essa situação, vou comentar também sobre a participação dele no jogo de ontem contra o Nantes, que o Lyon venceu novamente. O Lyon tá muito bem no campeonato francês, na Ligue 1, e eu quero debater isso com vocês. Mas vou te convidar para você se inscrever no nosso canal. A gente chegou agora à marca de 240 inscritos em menos de um mês de canal. Então tem mais de 200 pessoas que estão curtindo o nosso conteúdo e eu vou te convidar também para você fazer parte dessa pequena, mas engajada comunidade, beleza? Então, bora lá. Quero falar sobre a situação do Endrick, né? Como me incomoda bastante esses problemas que ele tem dentro de campo, que esporadicamente ele resolve ficar revoltado com alguma situação e agride o adversário, dá um carrinho grave, carrinho por trás, e pensando isso em Copa do Mundo, isso pode comprometer bastante. São apenas 8 jogos na Copa do Mundo. Se o Endrick entra no segundo tempo e por alguma revolta, alguma raiva, resolve dar um carrinho no adversário, compromete toda a Copa do Mundo, né? Não só dele, mas da seleção brasileira. E ele tá disputando uma vaga nessa Copa, né? O Brasil provavelmente deve convocar ali 3 centroavantes e o Endrick, na corrida para ser um desses 3, tá bem com boas chances, né? Então eu vejo isso como uma situação bem complicada. Falando um pouco sobre o jogo de ontem, o Lyon conseguiu vencer por 1-0 nessa corrida para a classificação da Champions League. Lyon que tá muito bem, conseguiu fazer 1-0 ainda no primeiro tempo, conseguiu administrar no primeiro. O Endrick teve algumas boas jogadas, ele tá com 3 dedos muito afiado, jogou como ponta ontem, mais como ponta, fez um pivô também, teve boas participações, até que chega o segundo tempo, né? Ali mais ou menos uns 60 minutos do segundo tempo, uma bola que ele botou na frente e eu acho até que ele receberia falta na disputa já fora da área do campo, né? Foi ali na linha lateral. Do lado de fora do campo, na disputa, ele resolve, e é nítido assim, que foi uma agressão. Ele esticou o pé, né? Ele esticou o pé pra acertar o outro pé do outro jogador. Não foi uma corrida natural que o pé dele esbarrou no pé do outro jogador. Não deu pra ver o movimento, a alavanca que ele fez, acertando o pé do adversário e assim, foi muito bem expulso, na minha opinião. O VAR chamou, ele tinha tomado amarelo, tomou vermelho logo em seguida. Vai ficar de fora 2 jogos do Lyon jogando, e provavelmente vai ser julgado, né? Mas acho que não passa de 2 jogos. E 2 jogos pro Endrick, na convocação que vai ter no mês que vem, a última convocação pré-Copa do Mundo, é importantíssimo. Ele não poderia perder esses dois próximos jogos que ele teria pelo Lyon, porque ele tá no toado excelente, tá com 5 gols, 1 assistência, tá indo muito bem, tá ajudando o Lyon, ajudou o Lyon a se classificar na Copa no meio do ano, tá conseguindo ajudar o Lyon a se classificar pra Champions League. Então ele tem que ter a cabeça mais equilibrada, né? A gente sabe que ele é novo, mas ele toma essas atitudes, essas decisões que pra mim não faz o menor sentido. Ele resolve tentar dar uma cotovelada aleatória em alguma disputa de bola. Ele teve uma situação dessa dele jogando no Brasil contra a Espanha, que ele até tomou cartão. Enfim, não faz o menor sentido esse tipo de comportamento dele. E ontem foi mais um desses, né? Ele botou a bola na frente e esticou, deu pra perceber que foi voluntário acertar o pontapé no adversário, né? Então a gente espera que o Endrick tenha se recupere, né? O mental dele, que não se abale com a situação e que ele acabe de vez com esse comportamento dele que pra mim não faz o menor sentido. A gente tá em um momento que os centroavantes brasileiros eles estão indo muito bem. Falo de João Pedro, falo de Igor Jesus, e o João Pedro tá cravando todo o jogo também, embora seja pouco falado, ele tá cravando todo o jogo. Matheus Cunha, junto com o Manchester United, tá com 4 vitórias seguidas, já tá indo pra 5ª, e ele, mesmo no jogo que ele começou no banco, ele entrou e fez gol. Então o Endrick tem que ficar muito atento nessa situação, porque tem vários jogadores correndo por fora por essa 3ª vaga. Na minha visão, 2 vagas já estão garantidas, que é do Matheus Cunha e do João Pedro. E aí a gente tem o Igor Thiago, que é o vice-artilheiro da Premier League, a gente tem o próprio Igor Jesus, a gente tem o Caio Jorge, que é o artilheiro do Brasileirão, o Pedro querendo voltar à boa fase dele no Flamengo. Então o Endrick não pode dar mole, e fica o nosso desejo, né, para que ele mantenha a cabeça no lugar para ele poder ser convocado na próxima convocação, que é de março. E como esses 2 próximos jogos vão fazer falta para análise da CBF em relação ao Endrick. Inclusive saíram notícias hoje falando que a CBF mandou uma comissão específica para a França para avaliar de scout, né, de análise de desempenho, para avaliar exatamente a participação do Endrick nos jogos do Lyon, né, olhar mais de perto, ver como é que é a movimentação dele, ver se faz sentido ele jogar de ponta e ser convocado como centroavante, enfim. Então, perde uma oportunidade
genial de ser avaliado de perto pela CBF e de estar na próxima convocação da Copa do Mundo. Quero saber sua opinião, você acha que esses acessos de raiva que ele tem podem comprometer a participação dele na seleção brasileira ou não? Você acha que faz parte do jogo? Às vezes jogador, como ele é um jogador muito novo, se é tranquilo para ele lidar com isso e administrando, com o tempo, com a maturidade, ele vai se organizando e parando com esse comportamento que pra mim é banal, não faz o menor sentido. Deixa o like se gostou, tamo junto, valeu!